O que fazer para controlar a irritação quando as coisas não saem do jeito que planejamos? Boa pergunta. É uma pergunta muito frequente e é uma dúvida muito comum dentro da terapia, dentro do processo de vida. Primeira coisa é, para a gente atingir algo, a gente tem que ter um planejamento, né? Um objetivo, um plano traçado e entendimento sobre toda essa trajetória, né? Que é o mais importante do que o objetivo, na verdade. Então, quando a gente tem um objetivo claro, bem desenhado, com metas, com entendimentos das dificuldades e com entendimentos de que você vai conseguir superar elas na medida que elas aparecerem. Isso faz com que você tenha um pouquinho mais de clareza e também de resiliência sobre o que pode acontecer no meio do caminho, né? A gente não pode ter o papel de criança mimada achando que tudo vai cair no nosso colo ou que vai ser muito fácil. O papel da vida na nossa existência não é ser fácil. A gente precisa conquistar as coisas, né? Tudo que vem fácil, tudo que vem de graça, a gente não aproveita, a gente não dá valor e é fato isso. Então, quando você tem isso bem entendido, bom planejamento, boa estrutura, boa clareza do que você quer e entendendo que os percalços vão acontecer no caminho, você gera uma autoconfiança para trabalhar a sua resiliência sobre isso. E aí, dentro disso, quando você tem inteligência emocional, você percebe que sim, a emoção primária da raiva, ela vai vir, você é ser humano, você tem ela, mas você vai direcionar ela para o teu objetivo e não para se sentir mal. E aí a gente entraria em conceitos muito mais amplos, mas o que eu quero deixar claro é, a raiva ela é uma emoção primária, todo mundo tem, e ela pode ser tanto destrutiva, quanto ela pode construir coisas, ela pode ser um combustível muito forte para você. Crises existenciais, o que fazer quando pega forte essa questão? Crise existencial, acho que todo mundo já teve ou vai ter em algum momento da vida, né? Tem gente que tem na fase da meia-idade, tem gente que tem mais cedo e assim. Mas assim, a crise de existencial, ela é muito comum para pessoas que elas não têm um propósito de vida bem claro, elas não têm um entendimento do que elas estão fazendo aqui na Terra, né? Qual que é o objetivo delas? Elas não têm um propósito bem definido, ou quando está muito errado o propósito, né? Que colocaram, é um script que colocaram na cabeça da pessoa, tipo dos pais, amigos, sei lá, e ela percebeu. Então, como é que você supera uma crise existencial ou tenta não ter uma crise existencial? É autoconhecimento, é você entrar dentro das suas ideias, dos seus pensamentos e entender alguns conceitos que eu vou te explicar. É realmente entendendo qual é o seu propósito de vida, né? Então, como eu entendo isso? O que eu gosto de fazer? Quais são as minhas qualidades? O que eu sou bom em fazer? O que me dá gosto de fazer? Entendendo essas coisas logo de cara, você já percebe, eu estou indo pelo caminho certo? O que eu estou fazendo me gera esse sentimento, essa vontade de continuar, essa vontade de ajudar o próximo e de me sentir bem? Aí, depois de um propósito bem feito, entendendo assim, qual que é o meu objetivo de vida, né? E não é um objetivo final, é o processo que você vai passar, que é o mais importante. Entendendo qual que é ele, e aí você descobre isso numa terapia, por exemplo, e aí entendendo isso, você vai para as áreas da sua vida e vai tirando a prova real. Como é que tá os meus relacionamentos afetivos, de familiar, como é que tá meu trabalho, tá de acordo com o que eu acredito como propósito ou não? Então, crise existencial seria legal não ter, mas já que tem, entenda que todo problema gera uma semente de um poder maior equivalente. Então, ela pode ser a semente de uma mudança positiva. Tenho dificuldade de concentração, pode ser algum tipo de transtorno? Ave Maria, muito amplo. Pode ser 300 mil coisas relacionadas, pode não ser nada, pode ser transtorno. Mas vamos lá, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Dificuldade de concentração é comum, tá? Poucas pessoas têm essa concentração mais afiada e tal. Quem tem ou é natural mesmo ou trabalhou para ter isso. Por exemplo, se for uma questão de algum tipo de transtorno, como por exemplo o TDAH, aí é mais complicado, precisa de terapia, às vezes precisa de medicamento junto, é mais complicado, tá? O que acontece muito com a população em geral, que tem dificuldade de concentração, de foco,
é porque ela nunca treinou isso direito. Tá? É aquela mente que acha que pode fazer 300 mil coisas ao mesmo tempo, acha que é multifuncional e tal, e não é. Mas vamos lá, as dificuldades de concentração, características normais, tirando transtornos, são direcionados principalmente a gente achar que é multitarefa e não é, então a gente tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí não tem foco em nada, né? Falta de entendimento de como concentrar, então de técnicas de estudo ou de concentração mesmo, então também é uma parte comportamental, da mesma forma de multitarefa. Falei duas comportamentais, né? Que são querer fazer muitas tarefas ao mesmo tempo e não saber estudar e não saber aplicar. E duas emocionais, estresse e ansiedade. Isso quebra e destrói concentração. Com tudo que estamos vivendo hoje, estou com muito medo de morrer. Como trabalhar isso? Esse pensamento, esse medo, ele está muito comum, né? Desde o começo da pandemia e tal, por motivos óbvios, né? Então, através de tudo que está acontecendo, de uma pandemia, de notícias e de tudo que a gente vê, né, familiares, amigos e tal, acabando falecendo por causa desse problema, o medo fica muito claro. E a gente não consegue lutar contra o aparecimento de uma emoção primária. É natural do ser humano e o medo é uma delas, né? Então, e ainda mais o medo de morrer, né, que é o básico nosso, que é a sobrevivência. O grande problema é que o medo vai gerar um pensamento. Pensamento que eu não quero morrer, eu vou morrer a qualquer momento, eu posso pegar isso a qualquer momento e tudo mais. E aí esse medo, essa emoção, junto com o pensamento, e aí gerando um sentimento que pode ser insegurança, desespero, enfim, vários pensamentos que geram sentimentos negativos. E aí você começa a vivenciar isso, tendo comportamentos negativos. O que você pode fazer? Você pode validar o medo, entender que ele faz parte, principalmente do momento que a gente vive. Ele tem que estar presente. Porém, você tem que trabalhar o seu pensamento de forma diferente para gerar sentimentos diferentes. E aí, como fazer isso? Isso é muito individual. Isso seria num processo de terapia para você entender o que precisa fazer. Mas o fato é pensamentos positivos, ou seja, o que eu estou fazendo para me cuidar, isso vai passar. Entenda, viver é um ato de coragem. A gente nunca sabe quando vai chegar a nossa hora. A gente só sabe que essa hora vai chegar em algum momento. Então, quanto mais a gente focar em pensamentos construtivos, é melhor para a gente. Como não podemos mudar as pessoas, como suportar algo que nos incomoda? Primeira coisa, boa pergunta. Primeira coisa é entender assim, essa pessoa que você não suporta faz parte do seu círculo ou não? Ou seja, se não fizer parte do seu círculo, ou seja, não for um relacionamento, ou na família, ou dentro do trabalho e tal, conhecido, amigo, enfim, simplesmente o comportamento de se afastar. Por que o comportamento de se afastar é importante e é legal? Porque você não precisa suportar nada. Você não tem que suportar algo que te incomoda se isso não faz parte de você. Mas aí a pessoa pode falar, mas me afastar, pega mal, mas é conhecido, é amigo, não sei o quê. Esse tipo de entendimento só vai te atrasar a vida. Você tem que pensar no como você pode melhorar e desenvolver. Agora, se for família ou principalmente relacionamento, aí o se afastar não é o primeiro comportamento que a gente entende como bacana. Existe outro muito fundamental. Aí aqui é o principal comportamento. Comunicação. Isso é o que mais falta em relacionamento, é o que mais dá BO em relacionamento. Eu sei disso porque eu atendo muito isso. E aí a comunicação vai ser para você expor o seu lado, fazer com que a pessoa entenda o seu lado. Porque muitas das vezes você não fala e a pessoa tem que adivinhar, tem que ser mãe de Ná, tem que ter uma bola de cristal e ela não tem. Você vai expor isso também para mostrar que você não precisa suportar isso. Ou você tem que colocar para fora para tentar resolver da melhor forma possível. Né? E ouvir também da outra pessoa o que ela tem a dizer sobre isso. Às vezes ela nem sabe. Então o que te incomoda tem que ser colocado em diálogo para outra pessoa. Diálogo não é briga, não é discussão. Diálogo, falar, explicar, colocar
o teu sentimento para fora para a pessoa entender. É só mais uma coisa, tem muita gente que tem dificuldade de entender isso. Comunicação não é só falar, é você estar disposto a ouvir, ter empatia, e aí sim vocês resolvem o problema. Desculpa, eu preciso gravar mais uma para finalizar isso. E chegar numa solução não necessariamente é ficar tudo lindo e maravilhoso, é simplesmente cada um ir para um lado, né? Mas precisa desse processo antes para resolver de uma forma positiva. Adianta fazer terapia quando a pessoa não quer? Não. Eu costumo falar na primeira sessão para todos os meus pacientes. Não adianta ser o melhor psicólogo do mundo, mas se você não quiser fazer, se a pessoa não quiser fazer, nada funciona, não adianta. Ah, mas por que não adianta? Então você é ruim e tal. Não, primeiro que terapia não é mágica. Precisa de um tempo, precisa de um processo para se evoluir, ter entendimento emocional, resolver problemas e assim. É tipo isso. Imagina que o que vai acontecer no processo? A pessoa vai até vir uma, duas vezes, um mês e tal, mas ela sai daqui do consultório, da porta, ou ela desliga o Skype quando faz online e esquece tudo. Então, primeiro, ela não aplica nada do que ela aprende aqui, né? Que é fundamental. Então, a terapia não é só uma hora de tratamento, mas é toda semana que a pessoa vai tendo insight, aplicando as ferramentas e assim por diante. Segundo, ela não fala nada do que ela precisa falar, ela acha que ela não tem problema, ou então ela não quer falar porque ela, enfim, o que o psicólogo vai pensar se eu falar uma coisa dessa. Então ela segura informação que é fundamental. E assim, é bem básico. A pessoa ela precisa trazer informação, né? Mostrar pra gente informação, pra gente entender qual que é o processo, qual que é a demanda, o que fazer, né? A gente não é mágico, a gente não tem bola de cristal, a gente não é mentalista. E aí, depois de algum tempo, com essas duas que eu já falei para você, esses dois problemas, tem o terceiro e o último, que é simplesmente a pessoa falar, não dá resultado. Não está dando resultado, ficou 1, 2 meses, já quer um resultado mágico e aí larga. Faz 4 meses que durmo mal demais. Demoro para dormir. O que fazer? Terapia ajuda ou só remédio? Primeiramente, entender o quanto isso é prejudicial para você, né? A falta de sono, não dormir bem. Pelo que você escreveu aí, você tem problema de insônia na parte inicial, né, que é o pegar no sono. Isso é muito complicado e tem vários motivos possíveis para que isso aconteça. Mas só com isso, sem nem te conhecer, eu já sei que você tem um baixo rendimento no trabalho, você está sem energia, você fica com sono durante o dia, você está irritado e tudo isso. Por que eu sei isso? Porque é o padrão de quem tem insônia. E eu também sei que à noite, antes de dormir, quando você vai deitar, você fica preocupado em dormir. Então você fica lá pensando, preciso dormir. E isso piora ainda mais a situação. Você fica pensando em coisas que você tem que fazer amanhã e depois de amanhã e tal, e coisas que você poderia ter feito antes. Eu sei isso também, porque também é um comportamento padrão emocional, de pensamento, de uma pessoa que está passando por insônia, tá? Como eu trabalho com psicologia do sono, eu sei bastante sobre isso e trabalho com isso com meus pacientes também dentro disso. Aí sim eu vou para a tua pergunta, né? O que fazer? Terapia ajuda ou só remédio? Na verdade, para insônia, tratamento de sono mesmo, a terapia é o mais indicado e o mais funcional. Terapia psicológica para insônia, para tratamento de insônia, é padrão ouro. O que quer dizer padrão ouro? Que é o mais indicado e com mais eficácia, mais que remédio, tá? A médio e longo prazo dá mais resultado. O que acontece? Muita gente quer resolver isso rápido, né? E quer simplesmente dormir. E aí toma um remédio, um remédio específico para sono, uns Zolpidem da vida ou outros, e chumba, capota. Mas isso não resolve o problema, é só sintoma. Então, se você quer resolver de verdade e dar um jeito nisso, faça terapia e entenda que o processo é médio para longo. É um processo árduo, mas que dá um puta de um resultado, tá? Muito melhor que remédio.